A paz de Deus a todos. É, é bom sempre a gente estar aprendendo os caminhos, né, de Deus que está na Bíblia. A Bíblia mostra o caminho de Deus para a gente, porque o mundo, está escrito na Bíblia que o mundo jaz no maligno e o mundo oferece muitos caminhos negativos para as pessoas se desviarem de Deus, né? O mundo apresenta o caminho da mentira, da falsidade, para as pessoas não conhecerem a Deus. Porque qual a finalidade do diabo? Levar muitas pessoas para o inferno. Essa é a finalidade do diabo. Matar muitas pessoas. E qual a finalidade de Cristo? Salvar muitas pessoas. Levar muitas pessoas para o céu. Essa é a finalidade de Cristo. E precisamos, então, entrar com profundidade na palavra de Deus, para a gente saber a diferença, né, entre um caminho e outro. Porque existe dois caminhos. Existe um caminho largo, que oferece a libertinagem, oferece todas as religiões, fala que todas as religiões levam a Deus, fala que todos os caminhos levam a Deus. Essa é a religião falsa. Essa é a religião do mundo. É a religião libertina. E tem a religião certa, que é a verdade, que fala que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse estudo, a gente vai perceber, né, o que Deus quer mostrar para a nossa salvação. Porque quando Cristo subiu naquela cruz, ele não subiu à toa, não. Ele subiu para salvar as almas, né? Então, gente, a gente precisa valorizar o sacrifício de Cristo. Como que a gente vai valorizar o sacrifício de Cristo? Conhecendo Deus, conhecendo os caminhos de Deus, conhecendo a verdade, né? E se segurando na verdade. Vamos conhecer a palavra de Deus, né, exatamente como Deus deixou para a nossa salvação. Não vamos seguir religião não, gente. Religião até o diabo tem. A religião do diabo oferece a libertinagem, oferece o barro como se fosse um Deus. A religião do diabo indica que as pessoas devem professar sua fé em tudo quanto é imagem que a religião romana indica. Essa é a religião do diabo. A Bíblia fala que o diabo se assenta no trono de Deus querendo parecer Deus. É um perigo muito grande isso. É um perigo, né? É uma situação muito grave isso. O diabo se colocar como Deus. E olha bem, quando o diabo se coloca como Deus, ele oferece tudo quanto é tipo de mentira para a pessoa seguir a mentira e perder a sua salvação, né? Mas ainda bem que Deus deixou a Bíblia para nós, a Bíblia. Tanto é que o diabo não gosta da Bíblia. O diabo não põe a mão na Bíblia, não. Você vê o Francisco pegando a Bíblia? Não. Francisco não põe a mão na Bíblia, não. Você vê um sacerdote mentiroso? Você vê um sacerdote mentiroso que fala que todas as religiões levam a Deus? Você vê um sacerdote mentiroso desse pegar na Bíblia? Não. Ele não vai pegar a Bíblia, porque a Bíblia vai falar diferente do que ele está falando. Então ele não põe a mão na Bíblia, não. Ele fala da boca dele, né? Ele incentiva as pessoas ao erro, incentiva as pessoas a entrar no caminho do erro, da mentira, para que as pessoas
vá para o inferno. Então, gente, tem muita, tem muita, tem muita, tem muitas pessoas falando a verdade e tem muitas pessoas falando a mentira. Então, a pessoa precisa saber e se posicionar, colocar sua vida no lugar certo, direcionar sua vida para Deus. Porque o diabo é implacável. O diabo, ele não tem pena de ninguém, não. E as pessoas não vão ter uma segunda chance, não. A chance que a pessoa tem é aqui, agora. Certo? A pessoa tem chance de conhecer Deus, de amar a verdade, de conhecer a verdade, enquanto está aqui. Depois que morrer, não tem jeito, não vai ter jeito mais não, hein? Quem é que vai ensinar a palavra de Deus lá no inferno? Não. Não. Então, se a pessoa não foi para o céu, ela vai para onde? Ela vai para o inferno. Lá no inferno, ninguém vai encontrar a palavra de Deus lá, não. Não vai ter salvação depois da morte, não. A salvação, a pessoa tem acesso à salvação agora. Entendeu? Enquanto a pessoa está viva, enquanto a pessoa está respirando fôlego de Deus. Enquanto a pessoa está respirando fôlego de Deus, agora, nessa vida, ela tem condições de conhecer Cristo e seguir a verdade e ter acesso à salvação. Porque, gente, a salvação não é difícil, não. Difícil foi o sacrifício de Cristo. Entendeu? Difícil foi o que Cristo passou para deixar a verdade para nós. Entendeu? Para a gente conhecer a palavra e seguir a verdade, não é difícil, não. É muito fácil. Entendeu? Difícil foi para Cristo. Entendeu? Que enfrentou aquela cruz. Entendeu? Recebeu aquelas chicotadas. Entendeu? Foi pregado naquela cruz. Isso que é difícil, né? Difícil foi para Cristo. Entendeu? Agora, ninguém que aceita Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida não vai ter que ser pregado na cruz, não. Não vai ter que tomar chicotada nas costas, não. Não vai ter que ser transpassado pela lança, não. Não vai ter que ser crucificado, não. É só aceitar Cristo. É só aceitar Cristo. Cristo não pede nenhum sacrifício para nós, não, porque sacrifício ele já fez. Se Cristo fez sacrifício por nós, por que nós temos que fazer um sacrifício para ter acesso à eternidade, à salvação? Não. Sacrifício Cristo já fez por nós. Entendeu? Ele levou nossos crimes sobre as costas dele. Ele levou nossos pecados. Ele levou nossos delitos sobre as costas dele. Então, a gente não deve mais nada para o diabo. A gente não deve mais nada. O diabo vai querer cobrar. O diabo vai querer cobrar, falar, você é meu servo, porque você rejeitou a palavra de Deus. Você é meu servo, porque você seguiu o que eu indiquei, que é a idolatria, que é a feitiçaria, que é a mentira. O diabo vai se sentir dono da sua alma. Se você segue o diabo, você pertence ao diabo, sim ou não? Se você segue o diabo, você pertence ao diabo. Se você segue a Deus, você pertence a Deus. E se você pertence a Deus, o diabo não pode te tocar. O diabo não pode te tocar, por quê?
O poder maior que o diabo tinha era o poder da morte. E esse poder da morte foi tirado da mão do diabo quando Cristo venceu a morte. Quando Cristo venceu a morte, o diabo perdeu o poder. Quem é que tem mais poder acima da morte? Entendeu? Só o Cristo. Por quê? Porque o Cristo venceu a morte. Entendeu? O Cristo venceu a morte. Se o Cristo venceu a morte, ele pode te tornar um vencedor também. Se o Cristo venceu a morte, o Cristo pode te tornar um vencedor também. Um vencedor. Entendeu? Você é capaz de vencer a morte. Você é capaz de ter a vida eterna, você é capaz de ter paz, você é capaz de ter felicidade, você é capaz de ter alegria na sua vida, porque tudo quanto é coisa que podia vir contra, tudo quanto é dados inflamados do maligno, que poderia vir contra você, o Cristo te defendeu. Entendeu? Então, quando o Cristo ele venceu a morte, ele venceu o diabo. Então, o diabo não tem mais poder sobre a vida da pessoa que decidiu estar do lado de Deus, que decidiu seguir os mandamentos de Cristo. Mas muitas vezes a pessoa entra num caminho errado, né? De falsidade, de mentira, de idolatria, sem saber que está errado. A pessoa não, né? A pessoa está naquele caminho ali, adorando uma coisa errada, adorando outra coisa errada, achando que... É porque não sabe, né? Achando que está certo. Ó, a primeira coisa que a pessoa precisa saber é isso aqui, ó. Está registrado no Evangelho de João. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ó, o que diz aqui? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá vendo? Aqui falou tudo. Aqui falou tudo. Aqui resumiu. Entendeu? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Então, se a pessoa não passar por Cristo, não entender, não conhecer o Evangelho de Cristo, ele não vai ter acesso ao Pai, não. Ele não vai ter salvação, não. Entendeu? A importância de aprender os caminhos de Cristo, a importância de ouvir o Evangelho, entendeu? A importância de ouvir um pastor que lê a Bíblia, que fala, né, que fala o que está na Bíblia. A importância, entendeu? De aprender, de conhecer Deus. Então vamos entrar agora dentro da palavra de Deus. Apocalipse 22, 15 a 17. Apocalipse 22, 15 a 17. Fala dessa forma. Ficarão de fora. Ó, quem vai ficar de fora do céu? Vamos prestar atenção nisso, gente. Vamos prestar atenção nisso. A Bíblia é referência da salvação. A Bíblia é palavra de Deus. O sacrifício já foi feito. Aqui não existe nenhum sacrifício de ninguém. Não, a pessoa não precisa ficar com medo. A pessoa não precisa ficar com medo. Eu não vou ouvir a palavra porque eu vou ter que me sacrificar, eu vou ter que ser pregado numa cruz, eu vou ter que tomar chicotada. Nada disso.
Nada disso. Pode ouvir a palavra sem medo. Pode ouvir a palavra sem medo. Não precisa de fazer nenhum sacrifício. O sacrifício que tinha que ser feito para a salvação da sua alma, eu repito, o Cristo já fez. Então fique tranquilo, fique tranquila e ouça a palavra de Deus. Porque Ele não pede nenhum sacrifício das pessoas. Ele só pede obediência. E obedecer a Deus é fácil. É só negar o pecado. O pecado não faz bem para ninguém. O álcool faz bem para a pessoa? Não. A droga faz bem para a pessoa? Não. O barro faz bem para a pessoa? Não. Tá vendo? Então, a pessoa sair do álcool, sair das drogas, parar de adorar as imagens, é fácil. Isso é fácil demais, velho. Isso é fácil demais, velho. Isso é fácil demais. Aí a pessoa pensa assim, poxa vida, como que eu vou preencher a minha vida sem esses artifícios mundanos? A pessoa busca um artifício mundano para preencher a sua vida, né? Busca a droga, busca o álcool, busca a idolatria, busca a mentira, busca a falsidade, busca aquele lá em Roma, aquele falso lá de Roma, para preencher as lacunas, preencher os vagos da sua alma, certo? Mas quando a pessoa encontra Cristo preenche todas as lacunas, preenche todos os vagos que existem no seu coração. Porque Ele preenche a sua vida de felicidade, de verdade e de amor. Entendeu? Quando a sua vida é preenchida de verdade, felicidade e amor, você precisa mais de quê? Não precisa de mais nada. Seu coração está totalmente preenchido, gente. Entendeu? Andar com Deus é se sentir ressarcido, entendeu? É se sentir preenchido pela felicidade, entendeu? Cristo, Ele é a felicidade total. Ele é a felicidade permanente. Quando a pessoa tem Cristo, ela não precisa de mais nada. Quando a pessoa tem Cristo, ela não precisa de mais nada. Cristo, Ele te traz paz, Ele te traz segurança, Ele te traz conforto, entendeu? Ele resolve os problemas da sua vida. Quem tem Cristo tem tudo. Não falta nada na vida da pessoa que tem Cristo. Não falta nada. Entendeu? A palavra de Deus, ela fala. A palavra de Deus, ela fala em Apocalipse 22, 15 e 17. Que fala dessa forma: e ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras. Tá vendo? E qualquer que ama e comete a mentira. Então, olha bem o esclarecimento de Deus para as pessoas. Quem ficará de fora do céu? Ficar de fora do céu, o que significa? Ficar dentro do inferno. Ficar fora do céu significa ficar dentro do inferno. Quem vai para o inferno? Os cães. O que é cães? O que é essa referência aqui? Talvez a pessoa tenha um cachorro de estimação e fale assim, puxa, será que meu cachorro vai ficar fora do céu? Não é esse tipo de cães.
Observa o comportamento, entendeu? De um cão que de repente estranha o seu dono, estranha o filho. Esse Rottweiler, tem um cachorro aí que estranha, né? Tem um cachorro aí que ele pega a criança, mata a criança, entendeu? Então esse tipo de cachorro, esse tipo de cachorro, esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa, entendeu? Que não tem afeto pelo seu próximo, que não tem amor pelo seu próximo. Então, essas pessoas são como os cães. Então, ficaram de fora os cães, os feiticeiros. Todo mundo sabe o que é feiticeiro, né? Feiticeiro é aquele que adora o diabo, adora os demônios, né? Da feitiçaria, né? Aquelas pessoas que vão no centro de macumba procurando alguma solução para sua vida, entendeu? Eles ali, eles acham uma legião de demônio ali. E quando eles acessam aquele terreiro de macumba, a legião de demônio já entra na vida dele. Por quê? Quando ele foi naquele centro de macumba, ele autorizou os demônios a reger a vida dele. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. Deus, ele não impede as pessoas de acessar o diabo, não. Deus não impede as pessoas de ter acesso ao diabo, não. Não. Ele não impediu Adão. Ele não impediu Adão. Adão teve a sua liberdade de escolha, entendeu? De escolher o diabo. Deus não interfere, não. Deus não interfere no seu caráter, não. Deus não interfere no seu caráter, não. Entendeu? Você, meu amigo, minha amiga, que tem uma consciência, entendeu? Que quer andar com Deus, entendeu? Deus vai te abraçar. Você que está ouvindo esse vídeo e assistindo esse vídeo, Deus vai te proteger. Deus vai te abraçar. Entendeu? Deus vai estar com você. Porque Ele sabe quais são as suas ovelhas. Entendeu? Ele conhece cada uma das suas ovelhas. E Ele não abandona as suas ovelhas. Ele não abandona as suas ovelhas. A Bíblia fala que quando uma ovelha sai do aprisco, ele vai e encontra aquela ovelha, para não deixar ela à mercê do lobo, do diabo. Ele, sabe, ele vai proteger aquela ovelha. Entendeu? Então, isso quer dizer que Deus está preocupado com a sua proteção. Deus está preocupado com a sua proteção. É por isso que Ele está te chamando. É por isso que Deus está te chamando para a salvação. É porque Ele está preocupado com a sua vida. Ele está preocupado com a sua alma. Ele não quer perder a sua alma para o diabo. Não. Porque a sua alma é fôlego de Deus. Foi Deus quem deu o seu fôlego. Então, entendeu? Deus não quer que a sua alma pertença ao diabo. Mas você tem livre-arbítrio. Entendeu? Se você quer adorar a sua imagem, isso aí é um problema seu. Entendeu? Se você tem a cabeça cauterizada no erro, entendeu? Deus não vai impedir que você vá para o inferno, não, hein? Deus não vai te impedir de ir para o inferno, não, hein? Entendeu? Ele tenta entrar no coração.
Deus tenta entrar no coração das pessoas, Deus tenta entrar na vida das pessoas. E Deus é fácil de ser recebido. Deus é fácil de ser aceito. O diabo é que é mais complicado, né? O diabo é mais complicado de ser aceito. O diabo é mais complicado de ser aceito. Só aceita o diabo quem é burro. Porque as pessoas estão sabendo o que a droga está fazendo. Né? As pessoas estão vendo o que o álcool está fazendo, que do álcool para a droga é um passo. Do álcool para a droga é um passo. Entendeu? As pessoas estão sabendo, estão vendo o que o diabo está fazendo. Entendeu? E quando a pessoa vai ali, toma uma cerveja, toma uma cachaça, ele está à mercê do diabo. Ele está à mercê do diabo, porque, entendeu? Cristo, ele não vai lá no boteco levantar um pingunço, não. Cristo não vai lá no boteco derrubar o copo do cachaceiro, não. Não. Quer beber, bebe. Entendeu? Quer mexer com droga? Pessoa que sabe. Mas a pessoa tem que ter essa consciência, que a pessoa está destruindo sua vida. Isso é inegável. Isso é inegável. Que a pessoa ali, naquele comportamento, está destruindo sua vida. A pessoa sabe disso. Tem essa consciência. Quem está por trás disso, quem está por trás das drogas, quem está por trás do álcool é o diabo. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. Olha só. A pessoa que está nessa condição com o diabo, entendeu? Ele é capaz de roubar. Ele é capaz de roubar, ele é capaz de matar. Ele é capaz de se destruir e destruir a vida de outras pessoas. Já veio para roubar, matar e destruir. Gente, a gente está vendo hoje em dia, entendeu? O que eu estou falando é verídico. O que eu estou falando é verdade. Entendeu? Quem tá longe de Deus está próximo ao diabo. Quem está longe de Deus está próximo ao diabo. E que a gente está vendo o que está acontecendo com as pessoas que estão próximas ao diabo. O que está acontecendo com as pessoas que estão próximas ao diabo, gente? Entendeu? A vida dessas pessoas que estão próximas do diabo estão de mal a pior. Enquanto a vida dos que estão próximos de Deus, sabe? A gente vê as pessoas felizes, a gente vê entendeu? As pessoas felizes quando estão com Deus. As pessoas têm um compromisso com Deus, compromisso com a igreja, um compromisso ali na casa de Cristo, porque Cristo falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali eu estarei. Então eu encontro com Deus ali, porque é uma reunião de pessoas. Entendeu? Uma assembleia. Entendeu? Então nós temos que saber exatamente cada detalhe da palavra de Deus. Cada detalhe da palavra de Deus. Nós precisamos saber. Nós precisamos entender. Então, ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem. Que prostituição é essa? Que prostituição é essa? A Bíblia fala que quem se prostitui, ele se torna um corpo só com a prostituta. Então, que prostituição é essa? Veja bem, a igreja prostituta, primeiro, o que significa a palavra prostituta? Significa a pessoa que entrega o corpo dela para vários outros corpos, que é a pessoa que abre o corpo dela para vários outros corpos. Isso quer dizer prostituição. Entendeu? A pessoa que abre o corpo dela para vários outros corpos.
Então, a gente pode ver lá antigamente, lá nas leis de Moisés, e aconteceu um relato também na caminhada de Jesus, que eles iam apedrejar a mulher. A prostituição é crime, né? Era crime de morte, a prostituição. Né? A mulher que cometia prostituição, ela era apedrejada até a morte. E a prostituta é a mulher que abre o corpo, a mulher que abre o corpo dela para vários outros corpos. Isso que é prostituição, tá? Então, quando se relaciona a prostituta à igreja prostituta, significa a igreja que abre o corpo dela para vários outros corpos. O corpo de barro, o corpo de ferro, o corpo de bronze, o corpo de gesso, que é as imagens, né? Que são as imagens. Então, quando a igreja recebe as imagens dentro dela, ela se torna prostituta. Ela se torna prostituta. E naquela época lá a gente vê um relato onde uma mulher ia ser apedrejada porque ela cometeu o adultério. E ela ia ser apedrejada. Aí perguntaram para Cristo: ô Cristo, essa mulher aqui cometeu adultério. É adultério, ela adulterou algo que estava, né, na lei. Então ela adulterou os mandamentos que estavam lá na lei. Quando a igreja adultera os mandamentos de Deus, ela também se torna uma adúltera. Entendeu? Quando a igreja fala que pode adorar o barro, que pode adorar o ferro, entendeu? O cara sai lá de Roma e vem aqui beijar a Aparecida. Canonizar. Isso é o quê? Está adulterando na palavra de Deus. Está adulterando, está cometendo um adultério. Está adulterando. Tem 32 deuses falsos que o homem criou para fim de adoração e colocou dentro da Bíblia. Fora esses recentes, né? Que é Geraldo, que é Cristóvão, que é Luzia, que é Aparecida. Esses são mais novos. Mas tem 32 deuses falsos dentro da Bíblia que o homem criou para fim de adoração. Dagon, Baal, Isa e vários outros. Entendeu? E tem 24 condenações, que a gente encontra 24 condenações dentro da Bíblia, falando contra a idolatria. 24 condenações que a gente, no estudo que a gente faz, a gente encontra 24 condenações contra os ídolos, né? Então, quando a gente vê alguém contrariando a Bíblia, é o diabo. Entendeu? Quando a gente vê alguém contrariando, fazendo diferente do que está na Bíblia, é servo do diabo. Sim ou não? Quando a pessoa encontra alguém falando contra o que está escrito na Bíblia, essa pessoa é servo do diabo. Ele é a chamada besta. A besta, ela é chamada para transportar a carga do diabo. Por isso que ela chama besta. Besta nada mais é do que animal de carga. A palavra besta significa animal de carga. Então, quando o diabo usa uma pessoa para carregar a mentira, para carregar a idolatria, para carregar a falsidade, igual acontece lá em Roma, o Francisco usa os sacerdotes, entendeu? O Francisco usa os sacerdotes, o Francisco mesmo ele é usado pelo diabo para falar
né? Elogiar a idolatria, se apegar à idolatria, se apegar às imagens, entendeu? Então ele é uma besta, ele é uma besta. Ele é um animal que carrega a carga da idolatria, a carga da mentira, a carga do pecado. Entendeu? Então ele é agente do diabo. E quantas pessoas estão seguindo aquele agente do diabo que está sentado lá no trono de Deus querendo parecer Deus? Ele se assenta no trono máximo da igreja querendo parecer Deus. Exige que todas as pessoas chamem de pai, porque papa na língua italiana quer dizer pai. Entendeu? Então, a Bíblia, ela é um mapa. A Bíblia é um mapa, um referencial que nós temos para andar no caminho certo de Deus. Deus mostra tudo para a gente, o que é o errado, Deus mostra o que é o errado, o que é o certo. Deus mostra dentro da Bíblia. Eu não estou lendo aqui? Eu não estou lendo aqui? Que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, que é, né, aquele que está se fazendo a vontade da grande prostituta, ele se prostitui com ela também. Ele se prostitui com ela também. Né? Então aqui. E os que se prostituem, e os homicidas. Homicidas é aqueles que matam. Aqueles que apresentam batismo falso. Aqueles que ensinam uma religião falsa para as pessoas. Esses são homicidas, são assassinos de homens, são assassinos de pessoas, de homens, mulheres e crianças, porque eles indicam uma coisa falsa para a pessoa seguir uma coisa falsa e perder a salvação de suas vidas, perder a salvação de suas vidas. Então, esse é homicida, entendeu? Quem indica um caminho falso para as pessoas levarem sua alma para o inferno é homicida. Não entrará no céu também não. Está escrito aqui, ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem e os homicidas e os idólatras. Tá vendo? Então, não é eu que estou falando, não, gente, é Deus. Deus é que está falando. Deus, ele é que é dono do céu. Ele é que é dono do céu, ué. Nem eu não, ué. Deus é que é dono do céu, ué. Se ele é dono do céu, só vai entrar lá dentro quem ele quer, ué. Hã? Sim ou não? Ué. Se Deus é dono do céu, só vai entrar lá dentro quem ele quer. Quem ele quiser, quem ele autorizar, entendeu? Então, essas pessoas que estão aqui não estão autorizadas a ir para o céu, entendeu? Nem eu não, nem eu que falou, você vai, você não vai. Não, eu não. Eu estou só falando o que Deus deixou escrito aqui, ó. Aqui, ó. Quem Deus rejeita, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Entendeu? Esses aí não vai ter passaporte assinado para o céu, não. 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 Morreu, vai direto para o inferno. Pode ter certeza que essas pessoas que andam nesse comportamento, que têm essa conduta que eu acabei de falar aqui, vão direto para o inferno. A pessoa pensa assim, tem purgatório? Mentira! Isso é invenção católica. Não tem purgatório, não. Não existe isso na Bíblia, não. Não tem A Bíblia só fala, ó, tem uma turma que vai para o céu, a outra vai para o inferno. Só isso. Só isso. Quem pecou vai para o inferno, quem fez o certo vai para o céu. É isso. Só tem dois caminhos.
Entendeu? A Bíblia fala de duas pessoas que morreram. Um fazia a vontade de Deus e o outro era pecador. O pecador foi direto para o inferno. O que fez a vontade de Deus foi direto para o céu. É na hora que morre. A Bíblia relata isso. É na hora que morre. Entendeu? A pessoa muitas vezes já vai dormir no caixão ali para esperar. Vai dormir, o caixão apodrece, continua os ossos ali, né? Vai esperar. Não. Não. É na hora que morre. É na hora que morre. A Bíblia fala que é na hora que morre a pessoa vai ter a sua prestação de conta. Entendeu? E eu já falei. O caminho de Cristo é fácil. O caminho de Cristo é fácil. Difícil foi o que ele passou para levar o nosso pecado. Difícil foi o que Cristo passou para levar os nossos pecados. Entendeu? Ele, onipotente, onisciente, onipresente, ele sabia. Ele sabia o que ele ia passar. Ele chorou. Ele chorou. Ele chorou. A Bíblia fala que transpirou sangue. Entendeu? Ele chorou porque ele viu o tanto que ele ia sofrer. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe de tudo. Então ele vendo o que ele ia passar, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, Pai. Mas se não, faça a tua vontade. A Bíblia fala que ele transpirou sangue quando ele estava conversando com o Espírito Santo. Ele viu o que ele ia passar. Entendeu? Então, sacrifício Cristo já fez. Você não precisa fazer nenhum sacrifício. Você só precisa obedecer a Deus. E obedecer a Deus não é sacrifício, gente. Deus quer o seu bem. Não é sacrifício obedecer a Deus. Entendeu? Não é sacrifício obedecer a Deus. Deus só quer o seu bem. Deu para entender? Sim ou não? Deus só quer o seu bem. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19. Fala desta forma. Fala dessa forma. Mas que digo? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? O que o sacrifica? O que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Interrogação. O que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Interrogação. Não é nada. A pessoa que sacrifica ao ídolo, sacrifica aos demônios. Quer ver? Ó. 10, 19, 20. 10, 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tá vendo, gente? A pessoa, entendeu? A pessoa vai lá,
toma aquela hóstia na boca, está lá recebendo o alimento do demônio, recebendo o alimento do demônio na sua boca. Entendeu? E quer ter parte com Deus? Não. Não tem parte com Deus. A Bíblia é clara. Vou até ler de novo. 1 Coríntios 10, 19. Aqui, ó. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tá vendo? Tá vendo? Deus coloca uma definição aí para a pessoa. Deus coloca uma definição aí para as pessoas. Entendeu? As pessoas que estão se banqueteando com o diabo, entendeu? Pertence ao diabo. E Deus falou, não quero que seja participante da mesa do demônio. Deus falou, não quero que seja participante da mesa do demônio. Se é participante da mesa do demônio, o que é? É a pessoa ir lá, depositar sua fé na imagem, receber aquela coisa na boca chamada hóstia. Sabe o que significa a palavra hóstia? Significa tropa. Entendeu? Estuda para ver. A palavra hóstia significa tropa. Quando a pessoa coloca uma hóstia daquela dentro da sua boca, ele recebe uma tropa de demônios para sua vida. Entendeu? Gente, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. A Bíblia é referência de Deus. Entendeu? A Bíblia não deixa lacuna, não deixa espaço, não deixa buraco, não. A Bíblia, entendeu? O caminho de Deus, ele é reto. Ele não faz curva. Entendeu? Deus falou, siga em frente, não desvia nem para a esquerda nem para a direita, siga em frente. O caminho de Deus não tem desvio, não. Entendeu? O caminho de Deus, ele é reto. Ele não se mistura com o diabo, não. Entendeu? O que é de Deus, o que é do diabo é do diabo. Entendeu? Não, a pessoa pensa assim, eu sou religiosa, tá seguindo a idolatria, tá seguindo a mentira, tá tomando hóstia, tá seguindo é o diabo. Não tá seguindo é Deus, não. A pessoa tá seguindo é o diabo. Depois, quando a pessoa estiver no caixão, não vai ter jeito mais. Não vai ter jeito mais, é só enterrar e pronto. Aí, né, aí que a pessoa vai ver o que é, para onde ela vai. Entendeu? A pessoa que seguiu, que ouviu a palavra de Deus, seguiu a verdade, ela vai para o céu. A pessoa que não quis obedecer, entendeu? Levou a sua vida de qualquer jeito, vai para o inferno. Não tem dois termos. Entendeu? Deus já fez a parte dele. Eu já disse. Deus já fez a parte dele. Ele veio aqui, andou pelas estradas empoeiradas da Palestina, sentiu frio, entendeu? Sentiu fome, que ele chegou na figueira procurando fruto para comer, não achou fruto. Entendeu? Ele condenou a figueira, amaldiçoou a figueira secou. Entendeu? Aí fala, por que Deus não provia as coisas para ele? Não. Ele não veio para ser servido. Olha só, a beleza do amor de Deus, a beleza do caráter de Deus, que poucas pessoas entendem, reconhecem. Ele não veio neste mundo para ser servido, para ter casa boa, para ter comida boa.
Não. Ele veio para servir. Ele alimentou a multidão com pães de peixe, mas ele mesmo ficou com fome. Entendeu? Isso é que é amor. A pessoa, entendeu? A pessoa se preocupar mais com o seu próximo do que consigo mesma. Entendeu? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Tá? A pessoa sabe que ela vai passar uma madrugada com fome. Entendeu? Mas ela vai dar o pão que ela tem à tarde para um necessitado. Entendeu? Isso é uma demonstração de amor. Isso é uma demonstração de amor. Precisamos seguir o exemplo de Cristo. Cristo teve fome, mas não pôde suprir a sua necessidade. Mas outros tiveram fome e ele supriu a necessidade dos outros. Mas a dele mesmo ele não supriu, não. Entendeu? Deus mostra um caminho ético. Um caminho ético para o nosso caráter moral. Entendeu? Vamos conhecer a ética do coração de Cristo. O caráter de Cristo. Gente, Cristo é uma referência de amor, de amigo, de paz. Cristo é tudo, é uma referência para a gente, entendeu? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, o mundo apresenta só coisa ruim, entendeu? O mundo apresenta só coisa ruim. A pessoa está na rua, tem gente convidando ela para ir no centro de macumba. A pessoa tá na rua, tem gente convidando ela para ir para uma mesa de boteco, tomar uma cachaça, uma cerveja. A pessoa vai para a rua, só coisa ruim que ela acha. Porque está escrito, o mundo jaz no maligno, é o diabo. O diabo anda ao derredor, a Bíblia fala que o diabo anda ao derredor, procurando uma vida para tragar, procurando alguém para tragar. Entendeu? Por isso que a pessoa precisa se segurar na Bíblia. Por isso que a pessoa precisa se segurar na palavra de Deus, gente. Porque a pessoa, quando está com Cristo, está seguro. Entendeu? A pessoa que ouve a palavra de Deus e traz o Cristo para dentro da sua vida, dentro do seu coração, não adianta alguém chamar ele para droga, que ele não vai. Não adianta alguém chamar ele para roubar, que ele não vai. Não adianta alguém chamar ele para uma mesa de boteco, que ele não vai. Ele é uma pessoa disciplinada. Ele é uma pessoa que tem seu caráter disciplinado em Cristo. É isso, gente. É isso. É isso. O Cristo oferece uma disciplina do caráter. Entendeu? Ele não oferece religião, não. Cristo não oferece religião, não. Cristo oferece uma disciplina do caráter. Entendeu? Cristo indica alguma religião na Bíblia? Não, ele não indica religião, não. Ele indica o caminho da verdade, entendeu? Ele indica a disciplina do caráter humano. É isso. Não se preocupe com religião, não se preocupe com seus deuses, não se preocupe com isso. Entendeu? Não se preocupe com isso. Deus está preocupado com a sua alma. Deus está preocupado com o caminho que você está percorrendo. É isso. Entendeu? Ele quer trazer luz para a sua vida. Ele quer iluminar o seu caminho, para que você possa enxergar para onde você está andando. Entendeu? O Cristo é a luz. Quando a luz chega na sua vida, ela não chega para te obrigar a ir para um lugar ou para o outro, não. Não. A luz chega na sua vida para ir clarear o caminho, para você escolher para onde você vai. A luz não te obriga a ir para um lugar ou para o outro, não. A luz só clareia.
Você escolhe aonde você vai. Hã? Sim ou não? A luz, ela veio para iluminar o caminho para a pessoa. O que Cristo veio fazer? Cristo é a luz. A Bíblia diz lá no Evangelho de João. Cristo é a luz. O Cristo é a luz. O que é a luz? A luz do Evangelho. Cristo é a luz do Evangelho. Entendeu? Então a pessoa conhece a luz para ela poder, entendeu? Decidir se ela vai seguir, para onde ela vai seguir. Deus indica o caminho certo para a pessoa. Agora, se ela quiser seguir o errado, é problema dela. Entendeu? A pessoa tem uma inteligência, vê aí no mundo. As cadeias estão cheias de criminosos. Por que eles estão lá? Por que cometeram crime? O que é um crime? É coisa que contraria a justiça. O criminoso é que contrariou a justiça. É por isso que ele está lá dentro. Entendeu? Ele matou, ele roubou, ele usou droga. É por isso que ele está lá dentro da cadeia. Entendeu? Se ele tivesse observado o caminho de Cristo, o caminho certo, ele não estaria lá dentro, não. Ele não estaria lá dentro, não. Ele teria, né, colocado sua vida no caminho certo, uma boa conduta de vida, estaria ali, bem feito as coisas certinhas. Entendeu? Não era para ele estar lá na cadeia, não. Ele está ali na cadeia porque ele infringiu, ele desobedeceu às leis de Deus. Entendeu? Ele não amou o seu próximo como a ti mesmo. Ele roubou. Ele cometeu homicídio. Entendeu? Ele cometeu crime. Entendeu? Ele está dentro dessas pessoas que cometem idolatria, porque, veja bem, o diabo ele tá agindo numa gama de pessoas. O diabo está agindo numa gama de pessoas. Entendeu? O diabo ele está agindo num grupo de pessoas. Que grupo de pessoas é esse? Está aqui escrito. Ó. Que grupo de pessoas é esse que o diabo está agindo em suas vidas? Ó. Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado aos ídolos é alguma coisa? Então tá, quem está na idolatria está desprotegido. Está desprotegido, tá? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado a ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios as sacrificam aos demônios e não a Deus. Então tá. Tá. Então a pessoa está numa conduta aí, está num caminho de erro, que eu citei aqui, o que é. Entendeu? O diabo não quer o bem de ninguém. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Se o diabo veio para roubar, matar e destruir, ele não quer o bem das pessoas, não. Por quê? Por que ele não quer o bem das pessoas? Ele tem inveja. O diabo tem inveja das pessoas. Por quê? Deus não fez o diabo a imagem e semelhança de Deus, não. Mas nós, sim, nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. É por isso que ele quer tocar em nós. Por causa da inveja que o diabo tem. Entendeu? Aí a pessoa pergunta assim, por que o diabo faz tanta covardia com as pessoas? É por isso. É porque ele tem inveja das pessoas. Ele tem inveja. Entendeu? Porque Deus fez o homem mais semelhança do próprio Deus e fez a mulher do corpo do homem. Entendeu? Então o homem é coisa sagrada de Deus. A mulher também, mas o diabo não. Por isso é que o diabo quer levar o máximo de pessoas para as drogas, para a idolatria, para a feitiçaria, para os homicídios. É por isso. Porque ele tem inveja. Ele tem inveja.
Ele tem inveja de nós. Entendeu? É por isso. E aqui mais em frente, vamos mais em frente na Bíblia e vamos agora, 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses, ó. 2 Tessalonicenses, que diz dessa forma. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, diz dessa forma: ora, irmãos, rogo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa comunhão com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Tá vendo? Tá vendo? A importância de entender, a importância do entendimento. Quem não tem entendimento está perdido. Quem não tem entendimento está perdido. Perdido não sabe para onde que vai. Sim ou não? Entendeu? Quem não tem entendimento está perdido. E o perdido não sabe para onde que vai. Aqui, ó. O que é que diz aqui em 2 Tessalonicenses? Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que é por espírito, que é por palavra, que é por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, gente, conhecer, entendeu? Conhecer o homem do pecado, conhecer o filho da perdição que está lá em Roma, entendeu? É uma proposta de Deus para as pessoas, entendeu? O Cristo deixou escrito, falou, gente, não preocupeis. Entendeu? Porque o fim do mundo não vai acontecer sem que antes não seja revelado o homem do pecado, o iníquo, o filho da perdição. Aquele que é o contrário da verdade, que está lá em Roma. Ele é o filho da perdição. Ele é contrário de tudo que se é Deus. Deus fala a verdade e fala a mentira. Ele é o contrário de Deus. Aqui, ó. O filho da... Ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que é Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, ele se assenta como Deus na igreja. Sim ou não? Sim ou não? Ele se assenta como Deus na igreja, no templo de Deus, e se coloca como pai, porque ele exige que todo mundo chame de Papa. Papa quer dizer pai na língua italiana. Ele se coloca no lugar de Deus. A Bíblia está falando dele, gente. Aqui, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ou seja, Deus é verdade, ele é mentira. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Entendeu? Ele se apresenta como um homem santo, roupinha branca, querendo parecer santo. Aquilo é o diabo, gente. Aquilo é o diabo. A Bíblia está falando, a Bíblia está esclarecendo, a Bíblia está abrindo os olhos das pessoas. Entendeu? Sobre aquilo que está lá em Roma. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado.
Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, o único que resiste o diabo é o Espírito Santo. Entendeu? O único que resiste o diabo é o Espírito Santo. É isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Entendeu? O único que resiste o diabo é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Entendeu? Quando essa palavra tiver saído do mundo, quando os crentes já tiverem sido arrebatados, entendeu? Não vai encontrar crente aqui mais para falar da verdade de Deus, não. Não vai ter mais Bíblia, não. Vai subir, os crentes vão estar lá em cima. As Bíblias também vão estar com eles. Entendeu? Quem vai ficar aqui embaixo é só aquele povo que vai ficar à mercê do diabo. A gente está vendo aí, o mundo está indo cada vez pior. O mundo está indo cada vez pior. Injustiça em cima de injustiça, entendeu? É ministro soltando bandido de alta periculosidade, entendeu? Bandidos que já foram condenados e tem ministro soltando esses caras, entendeu? Chefe de organização criminosa estão se candidatando a prefeitos, entendeu? Para governar cidades, entendeu? A coisa vai ficar de um jeito, entendeu? A coisa vai ficar de um jeito. Olha só as guerras. Essa guerra que não quer parar, entendeu? Esse extermínio de pessoas. Entendeu? É maremoto, é confusão, é enchentes, destruição. A destruição tá sendo geral, gente. Entendeu? A tristeza humana, ela está sendo geral. Olha o que está acontecendo lá na Espanha, gente. Entendeu? As pessoas estão sofrendo. As pessoas que estão lá e as que não estão também. A gente que assiste aquilo lá, a gente também está sofrendo. Quando a gente ouve a quantidade de mortes que tá sendo mortos lá na Ucrânia, lá em Israel, entendeu? Abala a gente, comove a gente, entristece o nosso coração, entendeu? Não precisa a gente estar lá para a gente saber o que está acontecendo, não. A gente pode imaginar, porque a gente é ser humano. Nós temos sentimento, entendeu? A gente é capaz de entender, de saber a dor daquele povo, de compartilhar, entendeu? O sentimento de perder um ente querido, de repente vem uma bomba, destrói aquela família, entendeu? Gente, Cristo está voltando. Cristo está voltando. Essa pregação que eu estou passando aqui, gente, não é minha própria, não. Isso é a palavra de Deus. Ele falou, não preocupeis com o que eu acabei de falar, eu falarei em vós. Eu falarei em vós. Então, gente, Deus está falando. Deus é que está falando. Quando um pastor abre a boca para trazer uma mensagem de segurança para a vida das pessoas, Deus é que está falando. Eu poderia estar falando um monte de coisa aqui, poderia sim ou não? Eu poderia estar falando, entendeu? Aprender sobre futebol, sobre outras coisas, mas não. Eu estou aqui falando de salvação. Eu estou aqui falando dos caminhos de Deus. Entendeu? Ou eu poderia estar longe do vídeo também, sem fazer nada, pronto. Mas não, eu estou aqui falando, porque Deus falou assim, vai e fala, vai pregar o evangelho a todas as nações. E de pregar o evangelho a todas as nações. O evangelho tem que ser pregado. Está escrito, desperta tu que dormes, para que sejais ressuscitados. Então, assim, tem gente dormindo na ignorância religiosa, tem gente dormindo
o sono da ignorância religiosa, tem gente depositando a sua confiança num erro religioso, numa religião falsa, numa religião demoníaca, entendeu? Tem gente dormindo no sono da ignorância, e as suas almas, entendeu? As suas almas preocupam a Deus. Preocupa, de repente Deus olha para o mundo e fala assim, poxa, tem aquela alma ali que eu quero salvar. Eu vou falar no ouvido dela. Se ela despertar do sono, ela vem para mim. Se não, ela vai continuar dormindo e vai para o fogo eterno. Então, mas Deus, Ele quer... Está escrito, desperta tu que dormes, que eu, vos te salvarei. Desperta tu que dorme para que sejais ressuscitados. Ou seja, a pessoa que está ali naquela condição de pecado, ela está morta. Desperta tu que dormes para que sejais ressuscitados. Para que sejais ressuscitado tem que estar morto. Então aquela pessoa está morta no pecado. A pessoa está morta no pecado. O Cristo está trazendo a palavra da salvação para a pessoa, para ressuscitar aquela pessoa que está morta no pecado. Entendeu? Que tem uma conduta pecaminosa, que não vai ter salvação. Então aqui, Êxodo 20, 3 e 4. Êxodo, vamos lá para frente agora, ó. Êxodo. 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 Êxodo de Moisés, né? O Êxodo. Êxodo. O Êxodo é as leis de Deus que Deus passou para Moisés. Êxodo 20. Êxodo 20. Fala dessa forma. Êxodo 20. Fala dessa forma. Capítulo 20, versículo 3 e 4. Diz dessa forma: não terás outros deuses diante de mim. Tá vendo? Deus falou. Logo no comecinho lá, quando ele passou as leis para Moisés, ele falou assim, Moisés, fala com o pessoal para não fazer imagem de escultura e colocar essas imagens como se fossem os seus deuses. Aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus é zeloso. Deus, a pessoa fala assim, pensa assim, não, eu estou ali diante da imagem ali, aquela imagem não vale nada, mas eu estou ali. Deus não vai levar em consideração, não. Leva sim. Porque Deus, a Bíblia fala que Deus é um Deus zeloso. Entendeu? Ele gosta que as pessoas zelem pela verdade. Deus gosta que as pessoas zelem pela verdade. Se a pessoa escorregar e ir para a mentira, está no pecado. Porque a Bíblia fala que Deus é um Deus zeloso. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás.
Porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Está vendo? E logo em seguida aqui vem no versículo 6 aqui, e faça misericórdia e milhares aos meus que amam e guardam os meus mandamentos. Ele ama e faz misericórdia aos que o amam e guardam os mandamentos dele. Tá vendo, gente? Ele sempre coloca aí. Ele sempre coloca aí. Ele não deixa ninguém no vácuo. Deus não deixa ninguém no vácuo. Ele sempre coloca uma condição. Ou você segue o certo, ou você segue o errado. Primeiro, uma pessoa, ele falou, ó, não quero que sejais adorador dos ídolos. Depois ele falou assim, ó, gente, ó, eu quero que sejais dignos. Entendeu? Aqui, ó, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, gente, guardar os mandamentos de Deus. Para Deus ter misericórdia das pessoas, as pessoas têm que andar concernente a Deus, andar de acordo com a vontade de Deus. Certo? Certo, gente? Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos obedecer ao nosso Pai do céu. Vamos obedecer ao nosso Pai do céu. A única condição que nós temos para entrar no céu é obedecermos a Deus. Entendeu? Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou está com Deus ou não está. Ou segue Deus ou não segue. Ou, entendeu? Então, ou está com Deus ou está com o diabo. A pessoa, eu não preciso apontar para ninguém. Eu não preciso apontar para ninguém. A consciência de cada um vai saber para quem ele vai. Se ele vai para Deus ou se ele vai para o diabo. Se ele faz a vontade de Deus ou se ele faz a vontade do diabo. Eu não vou apontar ninguém. A própria consciência da pessoa vai ser responsável, entendeu? Para fazer essa reflexão, para a pessoa entender onde é que ela está indo, onde é o caminho que ela está seguindo. Entendeu? Se ela quer ser salva ou se ela não quer ser salva. Entendeu? A consciência dela é que vai falar. A consciência dela é que vai falar. Eu só estou expondo aqui o caminho de Deus. A pessoa vai ter consciência, se segue ou se não segue. Entendeu? Eu só estou expondo o caminho de Deus. A pessoa que vai ter consciência, se ela vai seguir Deus ou se não vai. Porque não vai adiantar, eu não vou estar lá para falar, ô Deus, dá uma chance para essa pessoa. Não, eu não vou estar lá. Eu não vou estar lá. Eu estou falando aqui agora. Entendeu? Se a pessoa obedecer a Deus, ela vai para o céu. Se a pessoa não obedecer a Deus, ela vai para o inferno. Isso é fato. A Bíblia fala. E Gálatas 5, 20 e 21. Deus explica tudo. Deus explica tudo. Gálatas. Depois de Romanos, Gálatas, depois do livro de Advertência aos Romanos, Gálatas 5, 20. Fala dessa forma. Gálatas 5. É saboroso estudar a Bíblia. É saboroso estudar a Bíblia. Gálatas 5. É saboroso estudar a Bíblia, gente. É saboroso. Gálatas 5, 20 e 21. Gálatas 5, 20 e 21. Fala dessa forma. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias,
emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonárias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já entre vós disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá vendo? Tá vendo? Mandamento de Deus, gente. A pessoa, quando vai tirar carteira de habilitação, ela vai ler o manual, vai aprender a sinalização, vai aprender sobre as leis de trânsito, não é isso? Porque senão ela não passa. Ela não recebe a carteira de habilitação, se ela não souber isso. Não é isso? Então, a Bíblia é uma habilitação. A Bíblia é uma habilitação. A Bíblia te habilita, te capacita, te condiciona. Entendeu? Se você não entender, não estudar a Bíblia, você não vai estar habilitado a entrar no céu. Entendeu? A pessoa não vai estar habilitada a entrar no céu, não. Se ele não aprender a Bíblia, ele não vai estar habilitado a entrar no céu. 20, versículo 20 e 21, capítulo 5, 20 a 21. Ó, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonárias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá vendo só? Para a pessoa estar habilitada a entrar no reino de Deus, ela precisa estudar. Ela precisa estudar os mandamentos de Deus para ela se habilitar. Entendeu? Se habilitar. E o que acontece com o que acontece com o aluno quando ele está para tirar a sua habilitação ali? Quanto mais ele estudar, mais ele vai saber. Quanto mais ele estudar, mais ele vai saber. Entendeu? Quando eu fui tirar a minha habilitação, eu estava fazendo curso lá na autoescola. E eu estudando, eu estudava, mas estudava para mim, eu tinha que saber os pontos e vírgula, eu tinha que saber tudo. Eu tinha que saber tudo, porque não era só eu passar na prova. Não era só eu passar na prova, não. Eu queria estar apto a dirigir. Não é só passar na prova, não. Entendeu? Então eu estudei. Certo? Então tinha coisa lá que o professor estava falando lá, e eu entrava e até corrigia. Eu entrava lá e até corrigia, falava, mas é isso. Aí o professor falou assim, poxa, Levi, você é muito inteligente, hein? Você é muito inteligente, hein? Entendeu? Eu falei, eu estudo com profundidade. Entendeu? Não é só pegar a carteira e sair para dirigir, não. Eu quero, entendeu? Eu quero saber tudo, porque eu quero ser um bom motorista. Eu não quero ser simplesmente um motorista, eu quero ser um excelente motorista. Entendeu? Fui lá e passei na prova. Teórica.
entendeu? E passei com uma pontuação muito grande. As outras pessoas que fizeram a prova junto comigo falaram: poxa, Levi, sua pontuação foi excelente, hein? Melhor do que a nossa. Pois é. Pois é. Porque tem que estudar. Tem que estudar. Eu entrava na sala de aula e a professora falava assim: o homem veio do macaco. E eu pulava fora. A professora falava assim: o homem veio do macaco, eu pulava fora. Porque na Bíblia fala que o homem foi criado em mais semelhança de Deus. Como que o homem veio do macaco? A professora está chamando o Deus de macaco. Eu falei: não, isso não pode, isso não pode. Eu saía fora. Eu não tinha autoridade, entendeu? Para pôr a professora para fora da sala, para fora da sala, por ela estar ensinando errado. Eu pegava e eu saía. Eu saía da sala. Uai, a professora falar que o homem veio do macaco, sendo que a Bíblia fala que o homem foi criado em mais semelhança de Deus, então o Deus é um macaco? É absurdo que a professora estava falando. E eu, para não discutir com ela, que ela era autoridade, né? Ela era autoridade lá. E eu mandaram para fora da sala, não tinha jeito. Aí eu saía. Mas eu não queria aprender a mentira. Eu não queria saber da mentira. Quando ela começava a falar com o homem veio do macaco, eu pegava meu material e saía da sala. Entendeu? Agora, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 a 21. 10, 14 a 21. Fala dessa forma: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fala como é entendido. Julgai a vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel, segundo a carne. Os que comem o sacrifício não são, porventura, participantes do altar? Então, o que quer dizer? A pessoa dá o pão como sendo o corpo de Cristo, mas na hora de apresenta uma imagem. A pessoa come a imagem como gesso, como um gesso, como se fosse o corpo de Cristo? Não. Aqui está falando contra a idolatria. A pessoa, quando vai na igreja, nós da igreja evangélica participamos da ceia, comemos um pedaço de pão e tomamos o puro suco da uva como se fosse o vinho, é o vinho. Entendeu? Nós não pegamos um pedaço de barro do gesso e comemos, não. Porque aquele pão é o corpo de Cristo, não é o corpo da imagem. Por isso que essa parte fala contra a idolatria. Aqui, fala como é entendido, julgai vós mesmos o que digo, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então, entendeu? Gente, Cristo não é uma imagem de barro. Cristo deixou o pão como sendo a carne dele e deixou o vinho, que é o suco da uva, da pura uva, o puro suco da uva, como sendo o sangue dele, gente. Quando a pessoa coloca a idolatria, ele não come do corpo porque ele não come o barro. Ele não come o barro. Está vendo como que a Bíblia é certa e a cabeça das pessoas estão cauterizadas com a mentira? Está vendo? A religião falsa, as pessoas da religião falsa estão com as suas mentes cauterizadas, estão endurecidas, estão petrificadas na ignorância.
Vamos adiante com a palavra de Deus. Mateus 23:15. Mateus 23:15. Mateus 23:15. Diz dessa forma. 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito. Tá vendo? Prosélito quer dizer pagão. Prosélito quer dizer pagão. Aí, a pessoa que está numa religião falsa, está achando que está batizando a pessoa para a pessoa ter acesso a Deus, aquele batismo não tem valor. Aquela pessoa continua pagando. Por quê? O batismo que ela ofereceu não é o batismo de Cristo. É um batismo feito diante das imagens. É o batismo demoníaco. Entendeu? Então a pessoa fica sem a proteção de Deus, fica à mercê do diabo quando a pessoa se presta aquele batismo que a religião católica oferece. Entendeu? A religião do diabo, que prega tudo quanto é mentira, está ali dentro. Batiza a criancinha de 8 dias. Sendo que a criancinha ela precisa ser apresentada para Deus. Então eles colocaram a circuncisão no lugar desse batismo. Circuncisão que Deus havia passado para Moisés lá no tempo da lei. Circuncisão era feita na carne, era cortar o prepúcio do menino. As meninas não tinham acesso a essa aliança. Só os meninos tinham acesso a essa aliança, que era o corte do prepúcio, uma glândula do sexo masculino. Então as mulheres não tinham acesso a essa aliança de salvação. Entendeu? Agora, a religião católica colocou essa aliança de corte do prepúcio na graça, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Uma coisa é erro em cima de erro. Que a religião católica oferece é erro em cima de erro, é mentira em cima de mentira, falsidade em cima de falsidade. Por que não segue a Bíblia? É muito difícil a gente ver um padre ler a Bíblia. É muito difícil. Aquele lá de Roma piorou. Aquele lá de Roma não lê a Bíblia. Ele é contra a Bíblia. Ele falou que a Bíblia é a prova do fracasso de Deus. Então a Bíblia nem abre. A Bíblia fala a verdade. Quando ele falar, abrir a Bíblia para ler, a Bíblia vai falar contra ele. Então ele nem abre a Bíblia, ele fala contra a Bíblia. Ele proíbe a Bíblia. Entendeu? Então, gente, o mundo está na mão do demônio. O mundo está na mão do diabo. O diabo se assenta no trono de Deus querendo parecer Deus. O mundo, a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. O diabo está comandando. E onde é que o diabo entrou? O diabo entrou na religião, porque na religião ele mata mais que qualquer guerra. Quando o diabo entra na religião, ele mata mais que qualquer guerra. Por quê? Veja bem, o diabo oferecendo uma doutrina falsa, contrária a Deus, ele leva muita gente para o inferno. Então ele mata mais que qualquer guerra. Ele impõe uma religião mundial, uma religião falsa para todo mundo seguir. Entendeu? Ele mata mais que qualquer guerra. Aquele diabo que está lá em Roma, ele mata mais pessoas que qualquer guerra. Entendeu? Porque ele prega uma mentira para as pessoas não terem acesso ao céu, para as pessoas terem acesso ao inferno. É por isso que aquele animal que está na Bíblia, ele é um animal terrível. Entendeu? A Bíblia mostra ele como sendo um animal terrível. Um animal terrível. Porque ele mata mais do que qualquer guerra. Com a religião falsa que ele prega, afastando as pessoas de Deus. Ele mata mais pessoas do que qualquer guerra.
Porque ele prega uma religião falsa. E as pessoas seguem a religião falsa e levam suas almas para o inferno. Não tem salvação. Por isso é que ele é um animal terrível, que a Bíblia fala. Ele é um animal terrível. Ele mata mais do que qualquer guerra. E aqui em Mateus 23:15, deixa eu ver, Mateus 23:15, já li, Mateus 23:15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um projeto, e depois de os terdes feito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Então, entendeu? Essa pessoa aqui, ela mata mais que qualquer guerra. Ele está fazendo um prosélyto, entendeu? Ele está fazendo um pagão, levando a mentira para as pessoas. Então ele mata mais que qualquer guerra. Entendeu? Ele é o animal mais terrível que tem. Entre os 4 animais, ele é o mais terrível que tem. Porque ele mata mais pessoas através da religião mentirosa que ele prega. Mateus 18:3. Mateus 18:3. Fala dessa forma. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Tornar menino é nascer de novo, gente. É nascer de novo no batismo de Cristo, gente. Gente, a palavra de Deus, ela é tão forte, ela é tão transparente, gente. Por que a pessoa não obedece, gente? Entendeu? Cristo está mandando a pessoa ir para a igreja ser batizado no batismo de Cristo, gente. Entendeu? Eu fui batizado no batismo de Cristo, eu me tornei nova criatura, eu tive essa visão de Deus só depois que eu fui batizado. Entendeu? Eu fui no Rio e fui batizado lá por um pastor. E o Espírito Santo, entendeu? Me condicionou a pregar o evangelho. O Espírito Santo, ele é real. A pessoa precisa provar desse alimento, que é o Espírito Santo, que é a verdade, que é muito gostoso, é fortificante para a nossa vida. Mateus 25:34. Mateus 25:34. Mateus 25:34. Diz dessa forma. Diz dessa forma. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está vendo? Ele falou assim aos que estavam à direita dele. Quando a pessoa abre a Bíblia, entre Malaquias e Mateus, Malaquias está à esquerda, é o livro da lei. A lei não salva ninguém. A lei não salva ninguém. É por isso que os salvos estão à direita. A direita já é evangelho.
quando a pessoa abre a Bíblia em Malaquias e Mateus, Mateus está à direita, Mateus é salvação, Mateus é Cristo. Mateus, o Evangelho de Mateus, ele propõe a salvação em Cristo, entendeu? À esquerda de Mateus está Malaquias, que é o livro da lei. A lei não salva ninguém. Por isso que ele falou, à direita, quem está à direita está salvo. Então, gente, é importante seguir o Evangelho de Cristo, gente. É importante seguir o Evangelho de Cristo, gente. Entendeu? Para a pessoa poder ter acesso à salvação. Poder ter acesso à morada celestial. Entendeu? Então, Deus fala em metáforas, a pessoa precisa, entendeu, ter a sensibilidade para entender o que é que Deus está falando, porque senão ela não vai entender. Ela não vai entender, ela tem que ter conhecimento, entendeu? Até atenção, para entender o que Deus está falando. Deus falou assim, ó, os que estão à direita, os que estão no Evangelho. Porque eu já disse, à esquerda os que estão no livro de Malaquias. Ali, o livro da lei não salva ninguém. Porque o livro da lei foi feito para reger a carne. Cristo veio para mortificar a carne. Então Cristo hoje rege a nossa vida através do Espírito Santo. Então, é através da graça. O que é a palavra graça? É favor imerecido. É um favor que a gente não merecia. E Cristo nos concedeu. Então, vamos seguir Cristo. Vamos nos apegarmos a Cristo, certo? Porque só Cristo salva, entendeu? E a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, ele tem a espada, entendeu? Ele é que tem a espada. Essa espada, entendeu, é para nos proteger. Cristo vai na frente, entendeu? Cristo vai na frente. Então, quando você caminha com Cristo, você já se torna um vencedor na sua vida. Quando você anda com Cristo, você já se torna um vencedor. Porque se o Cordeiro venceu, porque a Bíblia fala, o Cordeiro venceu e venceu todos os que estavam com o Cordeiro. Então, pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, se você está com Cristo na sua vida, você é um vencedor. Você é um vencedor. Então é isso aí. A mensagem está passada. Que o amor de Deus e a união do Espírito Santo esteja em cada coração, agora e para sempre. Amém. Fiquem todos com Deus.